Vez ou outra, alguns seguidores, alguns amigos chegam até mim para pedir dicas, né, de como começar a estudar para concurso público, né, o que precisa ser feito, como que ele tem que se planejar. E aí eu já tinha gravado um vídeo aqui pro canal, né, dando alguns passos estratégicos, né, para você que quer começar esse estudo para concurso público. Vou até deixar o link aqui em cima, caso você queira assistir depois. Mas eu resolvi gravar este vídeo como uma forma de aconselhamento para você que está começando agora, porque eu sei que é muito difícil. Então é assustador, né, você pegar ali um edital com milhões de disciplinas, com milhões de matérias, algumas inclusive que por vezes você não tem familiaridade. Então, se você, por exemplo, é da área da saúde e está ali estudando um concurso que de repente cobra direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, informática, então por vezes parece assustador, né? E dá a impressão de que você nunca vai aprender aquilo. E eu falo isso porque eu passei por isso. Quando eu comecei a estudar direito constitucional, deu um nó na minha cabeça tão grande que eu imaginei, meu Deus, como é que o povo entende isso? Como é que o povo decora isso? Como é que o povo lembra disso na hora da prova? Então, até então, eu nunca tinha tido contato com a Constituição Federal. E parecia impossível. Mas eu tive calma, né? Eu tive consciência de que eu não sairia do 0 a 100 em uma semana, em um mês. Que isso levaria tempo, né? Então, esse é o principal conselho que eu dou para você. Tenha calma, tenha paciência. Você não vai aprender uma determinada lei ou o texto da Constituição em um dia, 2 dias, um mês. Isso requer tempo. O tempo é necessário para que você construa uma base de conteúdos. Então, infelizmente, não existem atalhos. Então, se tem gente por aí dizendo que é simples passar em concurso, que passou em concurso com 3 meses, com 4 meses, cuidado, tá? Cuidado. Porque uma pessoa que fala que às vezes passou em 3, 4 meses de estudo, normalmente desconsidera uma bagagem anterior. Então, por exemplo, eu, né, consegui a aprovação no CNU em primeiro lugar, estudando no pós-edital, após o adiamento da prova. Então, eu estudei aí 3, 4 meses, né? Então, eu poderia dizer, olha, passei no CNU com 3, 4 meses, mas eu não estaria dizendo a verdade. Porque antes do CNU, eu já tinha passado 8 meses estudando para a Anvisa, né? Então, perceba que quando eu fui para o CNU, eu já tinha uma bagagem, né? Eu já tinha uma base consolidada de muitas disciplinas. Então, quando eu cheguei no CNU, eu aprimorei, eu afunilei, eu tive tempo de focar em disciplinas que eu não tinha conhecimento, porque as demais eu já tinha uma noção. Então, cuidado, né? Às vezes a gente é bombardeado dessas informações de que fulano passou com 2 meses, que o primo da vizinha passou em 2 meses. Então, cuidado, né? Cuidado, porque a verdade é, não existe fórmula mágica, não existem atalhos. O que existe é você sentar a bunda na cadeira e estudar. É o estudo gradual, é a rotina diária, é a disciplina, é aquele feijão com arroz, de fazer o estudo teórico, fazer questão, revisar, treinar a redação, é esse feijão com arroz que vai te levar às conquistas, às aprovações. Mas daí você tem que ter em mente que colher esses frutos é algo de médio a longo prazo. E eu digo isso para que você não se frustre, achando que você vai sair do 0 a uma aprovação em 3 meses. Claro, existem aqueles gênios fora da curva? Existem, tá? Não posso generalizar e dizer que essas peças raras não existem, porque sim, existem. Mas são a exceção. Então não se compare com essas pessoas. Às vezes é clichê, mas você tem que se comparar com aquilo de melhor que você consegue ser. Porque com 1 mês de estudo, com 2 meses de estudo, você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, há 2 meses eu não sabia nem o que era os princípios da Constituição. Há 1 mês atrás, eu não entendia nem o que era atos administrativos e hoje eu entendo. E é assim que funciona, tá? Vai passando as semanas, vai passando os meses, e você cada vez mais vai adquirindo conhecimento que antes pareciam ser impossíveis. E isso você só vai descobrir experimentando, vencendo um dia de cada vez, tendo a disciplina, tendo o foco, sem pegar atalhos. Tá? Então, construir uma base forte significa consumir aquela teoria bem feita, fazer questão, revisar, fazer simulado, estudar redação. E para isso não tem atalho. Então não adianta você querer estudar só por resumos prontos, aquele suprassumo do que mais cai, que outra pessoa está disponibilizando. Gente, isso são ajudas extras. Mas por baixo dali você tem que construir uma base. Então eu acredito muito nisso, tá? Eu nunca fui daquelas de estudar só o que mais cai. Porque estudar só o que mais cai é o mínimo que todo concorrente seu está fazendo. Você tem que ir além. Você tem que estudar aquilo que muita gente não sabe.
Porque a banca pode cobrar exatamente aquilo. E eu digo isso porque eu fiz recentemente umas provas da Sebrasp que vieram ali numa pegada totalmente diferente, cobrando, por exemplo, partes de leis que são atípicas de cobrança, sabe? Aquilo que normalmente é o que a banca cobra, ela não cobrou na prova. Ela cobrou outros pontos mais tangenciados, né, durante os estudos para concurso. Então, assim, saber o que mais cai é o mínimo que você precisa. Mas não é isso que vai te fazer passar. Você precisa realmente construir uma base forte. E é isso que vai te diferenciar dos concorrentes. Porque hoje em dia tá cada vez mais difícil conseguir aprovações. E eu falo isso não é para te desanimar, mas é para bater a real, para você já chegar na arena sabendo as regras do jogo. Então, por que hoje as coisas estão mais difíceis? A gente tem uma ampla, né, gama de possibilidades de estudos, temos muitas ferramentas interessantes, temos mais pessoas querendo serem servidoras públicas, né, entendendo que às vezes o serviço público é a saída, né, para uma mudança de vida, por uma transformação. Então é mais gente querendo competir e mais gente bem preparada. Então você precisa estar também preparado. E é por isso que nas condições mais normais e usuais, o que é mais comum de acontecer? De um aprovado que se dedicou ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até mais, quando consegue a primeira aprovação, parece que as demais vêm logo em sequência, né? Vem logo que é automático. Mas por que isso acontece? Porque ele levou esse tempo todo para construir uma base eficiente, uma base forte, que serve para ser aprimorada e encaixada em vários editais. E é por isso que ele consegue as várias aprovações, porque não pegou atalhos. Então, continue, né? Transforme essa sua preparação numa boa preparação, construa a sua base, não tenha pressa, mas tenha senso de urgência. É importante manter o foco, é importante saber para onde você está indo. Uma coisa é não ter pressa, não ficar afobado. Outra coisa é não ter urgência, tá? Então é necessário sim senso de urgência. Aquele leve desespero é importante para fazer a gente movimentar, para a gente correr atrás das nossas metas de estudo. E lembre-se que as coisas boas, verdadeiramente boas, levam tempo para serem construídas. Até um bebezinho para ser gerado, a mãe tem que aguardar 9 meses, né, em média. Para você tirar férias no trabalho, você precisa esperar 1 ano e tudo não passa. Logo no instante chega. Então tem gente que acha que eu vou perder 1 ano estudando, 2 anos, é muito tempo. Mas esquece que o tempo passa de todo jeito. O que muda é o que você vai fazer com esse tempo. Você vai se dedicar, vai estudar, vai se propor a ter uma vida nova, uma vida diferente lá na frente? Ou vai permanecer igual? Então pense nisso. Vai valer a pena. Nunca vi nenhum concurseiro que virou concursado arrependido de ter perdido meses ou anos de preparação. Então acredite, tenha convicção de que a sua vitória é certa, porque sim, ela será certa. E logo, logo você estará no cargo público que você tanto batalhou para conquistar.